Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos. O tema de hoje é áreas de compensação. Áreas de compensação. Nós podemos observar e ver que o ser humano, ele muitas das vezes precisa de uma restauração nas suas emoções, no seu caráter e no seu espírito. A primeira cura, o primeiro processo para a cura é a confissão e arrependimento. Cada pecado confessado é um pecado perdoado. Como diz a Bíblia, você confessa seus pecados a Deus e Ele lança no mar do esquecimento. Você confessa seus pecados a Deus e Ele lança no mar do esquecimento. Ora, alguém já dizia, lance seus pecados diante de Deus e está escrito, é proibido você trazer de volta. A confissão e o arrependimento, porque o avivamento, ele vem com a mudança de atitude, com a metanoia. Avivamento não vem por você falar em línguas, avivamento não vem pela profecia, por você da cambalhota, não é isso. Avivamento vem quando a Bíblia tiver sido colocado em prática. Agora veja bem, quando você declarar, declare no nome de Jesus. É o nome de Jesus que cura você de todos os pecados. Peça sempre a Deus para passar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Isso não é um clichê. E isso não é um clichê. Eu gosto muito de escutar as pessoas mais sábias, as pessoas mais coerentes. E estava vendo um pregador agora na rádio, ele falando sobre a alma, né? O espírito, que é a inteligência, a convicção, né? A razão, ele vai para Deus. Mas a alma segue o juízo. Por isso nós devemos sempre declarar a bênção de Deus. Nós temos que ter arrependimento e confissão de pecados, abandono do pecado, né? Porque quando você perdoa, você não faz bem ao outro, você faz bem a si mesmo. A saúde física, emocional, a libertação, a saúde espiritual. Nós estamos vivendo em um mundo onde há uma polarização entre A, B, C e D, em todos os aspectos falando. E a Bíblia, gente, tem que ser colocada como o polo central de tudo e qualquer coisa. Porque a Bíblia, ela é a Bíblia. A Bíblia, ela é a Bíblia. A Bíblia não tem margem para erro. Essa palavra aqui, ela não erra. Todos esses livros que eu leio aqui, que eu falei para você, alguns outros que eu não tenho, que eu li, são livros que o homem pode errar de um fator ou de outro. Né? Falei aqui de grandes líderes, como Tim LaHaye, né, que escreveu Os Quatro Temperamentos, para mim um dos mais completos, embora seja batista, né, e voltado muito para a doutrinação, leitura e doutrinação. Porque, veja bem, no reino de Deus, nos Estados Unidos é muito forte, né? Eu gosto muito de ver, me regozijo quando vejo pregadores que pregam cura, sinais, prodígios e milagres. Eu fico feliz. Pela misericórdia de Deus, uma vez ou outra, né? Deus vai me usar também na área de milagres, né? Não sempre, não sempre, mas uma vez ou outra, Deus usa, e como usa você também, no nome de Jesus, porque o nome não pertence a Kenneth Reagan, o nome não pertence a Terry Oswald, o nome não pertence a Benihim, né? Pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter piedade e compaixão, que é o princípio, né, para abençoar as pessoas. Né? Para abençoar as pessoas. A piedade, Jesus ele se comovia com íntima compaixão. Já falei para vocês que compaixão é um pouco diferente de piedade, misericórdia e piedade e misericórdia. A compaixão, quando o indivíduo, o sujeito, não está inserido num problema. Né? Você passa de largo, você vê alguém precisando de um prato de comida, você fala, não foi eu que coloquei ele ali.
não posso ajudar, eu posso até ajudar, mas não vou ajudar, porque não foi o que eu coloquei ali. A concepção, mas a misericórdia e piedade quando o indivíduo deve algo a você, né? Ou a piedade quando você pode punir o indivíduo, você não pune, ao invés de você punir, você dá o acalento a ele, né? A piedade, né? E a misericórdia quando você tem o poder de punir e você não pune. Você, pelo contrário, você leva o acalento da vida das pessoas. E foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, o arrependimento e confissão, eu sempre falei no vídeo que o arrependimento é a arma mais poderosa do universo. O arrependimento, a Bíblia fala que um coração contrito e contrito, né, é arrependido, não desprezarás, ó Deus. Né? Então, a hora de compensação, gente, muitas das vezes a pessoa, ela pode estar vivendo em alguns problemas e esses problemas podem querer sucumbir à sua vida. Tem muitas pessoas que elas são sequestradas, né, por uma vida miseráveis, por uma vida cheia de problemas, uma vida legalista, né? Tem pessoas que elas procuram defeitos nas outras, procurando alguma coisa para acusar, procurando sempre um estado de litígio, de confusão, pessoas que são pessoas vazias, né? Quando você vê uma pessoa procurando fofocas, intrigas, pode perceber que essa pessoa é uma pessoa vazia de Deus. O Espírito Santo não está nela. E quando você vê uma pessoa, por mínimo que ela faça, dê glória a Deus. O realizador é superior do que o crítico. O realizador é superior, né, ao crítico, porque o realizador ele pode pregar o evangelho para o vizinho do lado, mas ele pode ser criticado por não pregar na igreja. Mas o que isso significa dizer? Significa dizer que Deus vê a atitude dele, né? Então, muitas das vezes, você precisa ter essa realização em Deus. Você precisa realizar coisas pequenas, o poder das coisas pequenas, como eu li de um livro, né? Você crescer 1%. Perceba que as pessoas elas precisam construir e ter mentores. Tenha mentores. Eu me lembro que diga que foi o mentor de Benny Hinn, diga que foi o mentor de Billy Graham, de John Wesley. O mentor de Billy Graham foi a mãe dele. Muitos do galardão que vai ser Billy Graham, mas muitos do galardão que vai ser a mãe dele. A mão que amamenta, a mão que balança, a mão que amamenta é a que balança o berço, né? Ou seja, a mão que dá direção, né? Os pais também, o pai, o pai de Silas, o pai de outros e outros deram direção a esses homens para ele poder ter uma carreira profícua no Evangelho. Então perceba que você precisa ter também esse um mentor, tem um mentor. Né? Os meus canais são um canal que tem ensinado muitas pessoas, porque eu falo da Bíblia assim como a Bíblia ela é. Aqui eu não quero saber, eu não quero ter seguidores, não quero ter like. Peço sim, por quê? Porque para alcançar o maior número de pessoas com a verdade, né? Porque aqui eu discipulo a matéria. Aqui tem mais de 580 vídeos. Todos os meus vídeos que eu tinha no Instagram tem aqui. Então, o que ocorre? E você vai ser abençoado por Deus. Como pastor, com algumas áreas de confirmação, a autoproteção, a autoafirmação, a autopromoção, a justiça própria, né? Ou seja, muita coisa em cima de si mesmo. Por isso que nós devemos levar tudo para Deus. Né? Nós devemos elevar tudo para Deus. Por exemplo, Billy Graham, né? São dois dos grandes maiores homens de Deus de todos os tempos. A mãe de Billy Graham orava o tempo todo. Interessante que tem um fato da mãe de Billy Graham e da mãe de John Wesley. A mãe de Billy Graham falava: Deus usa esse menino, meu pai.
pegou o menino, apresentou a Deus e falou: Deus, usa esse menino é teu. E Billy Graham, nada mais, nada menos, é que o maior ganhador de alma de todos os tempos. Né? E Batista, né? Por que eu falo Batista? Porque muitas pessoas pensam que nada contra os pregadores pentecostais, que eu também sou pentecostal, que só o pregador pentecostal tem capacidade de ganhar alma. Não, quem ganha alma é qualquer um que se coloca na presença de Deus. E Billy Graham, ele ganhou, segundo os estudiosos, né, 200 milhões de almas para Cristo. Billy Graham ganhou 200 milhões, ou seja, o Brasil todo para Cristo. Billy Graham ganhou no seu ministério, na sua jornada aqui na Terra. Né? Então, nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Né? Em vez de você se autoproteger, peça a proteção de Deus. Em auto de afirmar, se afirme em Deus, posso todas as coisas daquele que fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Autopromoção, você vê o sujeito se autopromovendo o tempo todo. Gente, quer ver uma coisa que eu não gosto? Você não pode nem concordar comigo, mas veja bem, quando eu vejo uma foto de um homem em uma grande catedral, não estou dizendo que ele não é homem de Deus, veja bem, pode ser homem de Deus sim, né? Mas coloca a foto dele ali na placa da igreja, para quê? Que propósito? Para que cargas d'água? Né? Ele colocar foto dele na placa da igreja, né? E hoje virou moda. A Bíblia fala que é importante que ele cresça e eu diminua, falou João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Né? No reino de Deus, o maior é o menor. O maior é o que serve. No reino de Deus é o contrário, a política é contrária. Você dá um grande discurso quando você se cala. Você faz o bem quando você determina do mal, você faz o bem. Você aprende quando você ouve, né? Então, você recebe quando você dá. No reino de Deus, a política é totalmente diferente. Agora, muitas pessoas têm evitado o confronto com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, é que nos muda. O que nos muda não é o meu intelecto, não é se o pastor ele sabe hebraico, sabe grego, tudo isso é bom. Mas o que muda o homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos muda, é que nos transforma, é que nos ilumina, é que nos dá poder, que nos dá unção, né? É a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler a palavra de Deus todo santo dia. Né? Pastor, não sei ler direito, leia pelo menos o versículo, grave pelo menos o versículo e remoa esse versículo o tempo todo. Né? Remoa esse versículo o tempo todo. Então, saia da autopromoção, saia da autoconfirmação, né? Da autojustificação, da justiça própria, da autoafirmação. Então você precisa ser uma pessoa resolvida consigo mesmo através do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. A Bíblia fala que o realizador é melhor que o crítico. O crítico ele só faz apontar defeito. O crítico ele coloca as pessoas uma vida mais pesada, né? Julgando a vida das pessoas, né? Pesando a vida das pessoas. E como é ruim você pesar a vida das pessoas. Como é ruim você pesar a vida de quem quer que seja. Como é bom você trazer acalento, restauração, trazer alegria. Eu gosto de trazer alegria na vida das pessoas. É uma coisa que eu aprendi com os grandes mestres, é que a alegria aformosia o rosto. Tito 1,15 diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o entendimento e consciência estão contaminados. É o camarada que vê impureza em tudo. Na área teológica, na área bíblica, na área... tudo ele vê impureza.
É o camarada que anda com a mente poluída pelo pecado. Eu estava hoje conversando com uma pessoa, né, fazendo um papel, um trabalho, né, e uma pessoa, ela sugeriu algo indevidamente, né, e nas mínimas coisas não estou de brincadeira, mas também devolvi não estou de brincadeira, mas a gente percebe que há uma impureza, claro que essa pessoa não conhece Jesus, essa pessoa não conhece Cristo, há uma impureza na vida dessas pessoas, né, e o que é que ocorre? Sempre tentando denegrir o Evangelho, sempre tentando macular o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, Deus quer um coração puro e verdadeiro. Deus quer um coração puro e verdadeiro. Vamos ver Tiago 4,17. Tiago 4,17. Amém? Gente, eu peço a vocês que vocês procurem mais seguidores para esse canal. Vamos chegar, gente, até 100 seguidores no final desse mês. Em nome de Jesus. Vamos lá, me ajude nessa evangelização, porque você fazendo isso, você vai estar evangelizando. 4,17 diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ora, se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado. Se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado. Deus quer um coração puro e verdadeiro, gente. Deus não quer um coração perfeito, mas Ele quer um coração igual a Davi, puro e verdadeiro. Por isso que Deus falou, eu vou replicar Davi como um protótipo, um arquétipo, um paradigma de servo meu, para multiplicar por 1000, né? Por quê? Porque Davi tinha um coração contrito e quebrantado. Ah, pastor, mas Davi fez e aconteceu. Verdade, ele fez e aconteceu, mas ele se quebrantou, por isso que a Bíblia colocou ele como exemplo clássico de quebrantamento e confissão e arrependimento dos pecados. Davi se tornou e é um grande paradigma de homem de Deus, né, da Bíblia. Né? Não pelo aquilo que ele acertou, mas pelo aquilo que ele se arrependeu. Ele se tornou um grande homem e vaso de Deus. Gente, tem um ditado que diz que é bíblico, né? Cuidado, vós que está em pé, para que não caia. Quando você critica A, B, ou C ou D, você cuidado para que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que cuida, né, que está em pé, cuidado para que não caia. Quando alguém lhe pede um conselho de sabedoria, de entendimento, você prontamente você vai atender, né? Por exemplo, eu gosto muito de estudar mensagem. Hoje gosto muito da Bispa Cléo, da pastora Nária Pedrini, do pastor Jeremias Pereira, do pastor Oswaldo Lobo, perito em libertação, da pastora Joyce Maia. Raras vezes, mas sempre escuto Raulice, mas escuto. Né? E qualquer pessoa que fala do reino de Deus, escutando até mesmo para poder averiguar e reter que é o bem. Seja pentecostal, né? Pentecostal, seja tradicional, ortodoxo, fale devagar, fale ligeiro, eu não quero saber. Está explicando a palavra de Deus, eu quero saber. Né? Então, veja bem, o que nós devemos fazer é aprender. Você precisa aprender a palavra de Deus, aprender a... Um momento. Aprender a palavra de Deus, aprender a se destacar, né, na palavra de Deus e colocar a palavra em prática, colocar os preceitos do Senhor em prática. Você precisa ter um entendimento e dar direção para as pessoas. Talvez você pode direcionar uma pessoa que amanhã ou depois vai ser um Billy Graham, vai ser um Telly Osmond, vai ser um Benny Hinn, né? Muitas vezes, outras coisas, muitas pessoas falam mal de Benny Hinn. Gente, Benny Hinn é um grande homem de Deus. Ah, mas ele errou. O voz que cuida de estar de pé, cuidado que não caia. Né? Ele errou, mas se arrependeu, se reabilitou no Senhor. Né? Como Catherine Kuma e dentre tantos outros relevantes. E erro, né, que todo mundo está passivo, mas eles se arrependeram,
e voltaram para o prumo, né? Mas não julgue as pessoas, ore por ele. Não julgue essas pessoas, orem por ele, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Hoje em dia, por exemplo, tem duas meninas, né, que estão fazendo sucesso tremendo, uma no louvor e uma na adoração. São até pentecostais, um tal de Vitória Souza e Maria Marçal. Maria Marçal é no louvor e a Vitória Souza na pregação. Mas o que surge de pessoas criticando essas meninas, né? Porque essas meninas são meninas de Deus. Oh, meu Deus, se eu tivesse duas filhas assim, uma pregando como essa Vitória Souza e outra louvando com Maria Marçal, eu seria o homem mais feliz da vida, né? Ou seja, duas meninas de Deus, né? Claro que a direção, a a mentoria, você tem que saber sempre, e aconselhamento sempre tem que dar às pessoas, né? Eu procuro conselho todos os dias, eu procuro me aconselhar com as pessoas mais sábias, de perto, de longe, né? Hoje mesmo eu notei vários conceitos aqui da pastora Naila Pedrini, da pastora Cléo Roça Fá, né, do Tiago Brunet, assisto o programa dele diariamente, para quê? Para que eu venha me comportar de uma maneira muito mais abrangente, eficaz e eficiente para poder conquistar as almas para Jesus, né? Então, é essa que é a nossa mentalidade. Nós não estamos aqui para degladiar com as pessoas. Nós não estamos aqui para os batistas se voltarem contra o povo da Assembleia de Deus, os batistas se voltarem contra os presbiterianos, os presbiterianos se voltaram contra os neopentecostais. Nada disso. Benihim, ele recebeu a unção de Kathryn Kuhlman. Benihim recebeu a unção de Kathryn Kuhlman e é um grande servo de Deus. Um grande servo de Deus. Agora, claro que a forma de operação dele é milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele não é um homem muito voltado para a palavra, como outros é voltado para a palavra, outros é voltado para a profecia, ou, como diz lá em Efésios 5, né? Deus deu apóstolo, anote aí, apóstolo, depois, anote aí, profetas, depois pastores, depois mestres, depois doutores. É. Então, eu já vi vários estudos aqui sobre pessoas que Deus levantou para abalizar a igreja, né? Hoje nós estamos vivendo uma distopia teológica muito grande, e aonde nós vemos pessoas que deveriam proteger o evangelho estão atacando o evangelho. Você vê, por exemplo, tem um cantor que eu gosto muito do evangélico, chamado Marcos Almeida, né? Mas ele tem uma tendência ao marxismo. Estou falando aqui de política, estou falando aqui de dogma, doutrina, né? Como tem de tantos outros, eu me pergunto, meu Deus do céu, né? Jesus falou para Nicodemos, tu não sabe tratar das coisas materiais, como é que eu vou te contar as coisas espirituais, Nicodemos? E tem muitas pessoas que estão assim hoje na igreja, cantores, pregadores, sendo subjugados pelo marxismo cultural, né? A oração, gente, é capaz de destruir, através da revelação, as fortalezas. Muitas das vezes Deus vai lhe dar uma palavra de revelação. Você não é o pastor que vai lhe dar, não é você que vai ter, né? É o Espírito Santo que vai lhe dar essa palavra de revelação para você falar para as pessoas, para você trazer o entendimento à vida das pessoas. Porque uma palavra de revelação, ela desmonta o sujeito, né? Ela traz um acalento, um bálsamo, um refrigério, um conforto, uma dimensão muito forte para a vida do sujeito, né? Para a vida do sujeito, fazendo com que esse sujeito, né, se aproxime mais de Deus, fazendo com que esse sujeito queira mais e mais a presença de Deus, né? Então, a oração é capaz de destruir as fortalezas do diabo. Já falei aqui sobre os 5 Ds, né? Os 4 Ds, né?
que é um contra-ataque, uma bomba ao inferno pelo poder do nome de Jesus. Você desativar, né? Você vai destronar e desativar a ação do inimigo sobre a sua vida no nome de Jesus. Não adianta você apenas falar os deis, mas tem que falar no nome de Jesus, né? Porque nós somos fracos, frágil, falho. Mas com o nome de Jesus nós temos esse poder. Ele fala que eu vos dei poder a derramar sobre vós o Espírito Santo e serei minha testemunha em toda a Judéia aos confins da terra. Né? Então o poder de Deus, os evangelhos são dínamos que se espalha para todo o mundo. Então você anular todo envolvimento espiritual através da oração. Né? Então você vai a mentira, a rebelião contra a autoridade, não se perdoar, o orgulho, né? Tudo isso são armas que você precisa lutar, tudo isso são armas que você precisa poder desativar, né? Desativar para que o nome do Senhor ele venha a ser abençoado na sua vida, né? Para que o nome do Senhor ele venha a ser louvado na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a você, né, que está escutando essa mensagem. Curta, comente se você gostou da mensagem, se essa mensagem lhe ajudou em um ponto, lhe trouxe uma revelação, um conforto. Comente aí que isso vai ajudar ao nosso ministério. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem.